Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer o conteúdo de uma forma diferente das que eu tenho trazido para vocês e vamos falar de um assunto muito interessante, um tanto quanto polêmico, que são os transgênicos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto e para isso eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Nirene. Ela é professora, engenheira de alimentos, mestre e doutora pela USP em Ciências dos Alimentos. Muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui hoje disponibilizando o seu tempo para tirar as nossas dúvidas. Eu agradeço, Tamires, pela oportunidade e espero contribuir com o aprendizado e esclarecer dúvidas de todos que estão nos acompanhando. Com certeza, vai sim. Mas a gente fala no nosso dia a dia em alimentos transgênicos, todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre isso. Mas afinal de contas, vocês sabem o que é um alimento transgênico? Os alimentos transgênicos fazem parte de um grupo maior classificado como organismos geneticamente modificados. E recebem esse nome justamente porque tiveram alguma modificação no seu material genético, nesse caso especificamente o DNA. O que acontece com os transgênicos é que eles têm o seu DNA inserido de um ou mais genes que não pertencem à espécie e, portanto, não poderiam fazer parte desse organismo por técnicas de reprodução natural. Então, o que acontece é que, por técnicas de engenharia genética, um gene de interesse é retirado da espécie de origem dele e ele vai ser implantado, então, no DNA do organismo ou do alimento transgênico. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ao pegar esse pedacinho de material genético de interesse e inserir numa outra espécie, isso tem um objetivo específico, algum ganho específico que eu queira? Sim, existe um objetivo que vai variar de acordo com a espécie que recebe esse gene, né, e a espécie doadora do gene, que carrega aquela característica que a gente quer inserir na espécie transgênica. Por exemplo, um dos organismos transgênicos, dos alimentos transgênicos mais conhecidos aqui no Brasil, que é a soja, ela foi inserida de genes que conferem maior resistência a herbicidas, pesticidas e a pragas. Consequentemente, tem um objetivo aí de produtividade por trás da produção desse tipo de organismo. Então, eu posso afirmar que um benefício dessa modificação genética por transgênico seria a redução no uso de agrotóxicos? Depende. Isso pode ser conseguido se o que prevalece é a resistência a pragas. Então, a gente precisa usar menos agrotóxicos nesse sentido, no combate das pragas. Se for uma cultura onde existem muitas ervas daninhas, por exemplo, e a planta de soja é resistente ao herbicida, isso pode originar um uso maior dessa substância química e consequentemente, ter efeitos negativos também relacionados a isso, né? Não só o produto químico que pode contaminar o alimento, como também o meio ambiente. Então depende muito do manejo da cultura. Bacana. Alguns cientistas e órgãos de pesquisa já afirmam que não foi nada comprovado sobre malefícios de alimentos transgênicos. Então por que existe tanta resistência da sociedade no geral em utilizar esse tipo de produto? Aí mora uma outra polêmica, né? Porque a saúde humana ainda não tem nenhum malefício comprovado, mas também não tem nada comprovado que não cause esses malefícios. Por quê? Tentando simplificar essa técnica de corte do gene de uma espécie e inserção em outra espécie, ela não acontece de forma extremamente precisa para levar somente aquele gene de interesse. Não existe essa precisão na engenharia genética ainda. Então, outros pedaços do DNA da espécie de origem, que podem ser genes ou podem ser regiões não codificadoras de proteína também, mas que controlam a expressão de outros genes, também são levados para o organismo transgênico. E como é que essa região vai se comportar nesse organismo transgênico? É aí que não se tem estudos ainda e não se sabe exatamente
o que pode acontecer e gera então dúvidas e polêmica nesse sentido. Entendi, nós estamos falando muito dos benefícios, né, no agronegócio. E na questão em relação à saúde, já existe algum medicamento em que se é utilizado transgênicos? Até antes dos alimentos transgênicos, medicamentos já são produzidos por essa técnica. A insulina é um exemplo muito bom. Antigamente, o medicamento, a insulina comercializada como fármaco, era retirada de suínos e como não é da nossa espécie, o nosso organismo apresentava uma rejeição muito grande. Hoje o que se faz genes humanos foram inseridos em bactérias, essas bactérias se reproduzem e em quantidade elas são capazes de produzir insulina para o uso de pacientes diabéticos. Bacana. E agora uma dúvida mais de cunho pessoal. A Ana Irene, no dia a dia, usaria produtos transgênicos? Eu uso. Acredito que você usa também, Tamires, e a maioria das pessoas que está nos assistindo também, e muitas vezes até sem saber, né? Porque hoje mais de 90% da soja e do milho produzidos no Brasil são de culturas transgênicas e esses alimentos eles devem ser identificados no rótulo para a clareza do consumidor, para que o consumidor saiba exatamente o que ele está consumindo. E essa identificação é feita através de um triângulo amarelo com uma letra T preta no meio. Se vocês procurarem no óleo de soja, que a gente utiliza aí como um ingrediente rotineiro na nossa cozinha, ele apresenta essa identificação de transgênico, que significa que foi um óleo extraído de uma planta que passou por esse tipo de modificação genética. Bacana. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Acho que vai ser de grande valia para tirar dúvidas das pessoas em relação a esse tema e desmistificar essa questão de organismos transgênicos e a gente saber então aproveitar os benefícios que esse tipo de tecnologia pode nos trazer e nos beneficiar. Muito obrigada e até a próxima videoaula.